Olá, gente querida, Alice Maciel aqui, e com esse áudio eu declaro aberta ao nosso grupo de leitura Prisma do livro Peça e Será Atendido, pela Esther e Jerry Hicks. Prefácio, escrito pelo Dr. Wayne Dyer. O livro que você tem nas mãos contém alguns dos mais formidáveis ensinamentos disponíveis hoje no planeta. Senti-me profundamente tocado e influenciado pelas mensagens que Abraham oferece nesse livro. E extremamente honrado por ele ter me convidado para escrever este prefácio. Você tem sorte de entrar em contato com o pensamento daqueles que estão em permanente conexão com a energia essencial. Essas vozes do Espírito falam em uma linguagem que você será capaz de entender, podendo colocar seus ensinamentos imediatamente em prática, pois oferecem um projeto para compreender e implementar seu destino. Leia o livro devagar, absorvendo as informações, voltando atrás se quiser, ou indo direto para a segunda parte, onde os processos para conseguir o que você deseja estão descritos. Permita que a energia do texto penetre em seu ser e elimine qualquer resistência que seu corpo e sua mente possam oferecer. Deixe que ele repercuta nesse lugar interior, sem forma e sem limites, que costumamos chamar de alma, mas que Abraham chama de conexão vibrátil com a sua essência. Este é o universo de vibração. Como Einstein observou uma vez, nada acontece até que algo se mova. Ou seja, tudo vibra em uma determinada frequência mensurável. Decomponha o mundo sólido em componentes minúsculos e você verá que o que parece sólido é uma dança de partículas e espaços vazios. Vá até a menor dessas partículas e você descobrirá que ela emana de uma fonte que vibra numa rapidez que desafia o mundo de inícios e fins. Essa energia maior e mais rápida chama-se energia essencial. Todas as pessoas e coisas, inclusive você, surgiram dessa vibração e depois foram transportadas para o mundo das coisas, corpos, mentes e egos. Quando nos separamos dessa energia essencial, passamos a enfrentar um mundo de problemas, doenças, carências e medos. Os ensinamentos de Abraham procuram basicamente ajudar-nos a retornar a essa fonte da qual todas as coisas se originaram e a qual retornarão. Mencionei essa energia essencial em meu livro A Força da Intenção. Abraham, porém, lhe oferece esse conhecimento esclarecedor com a vantagem de estar totalmente conectado à fonte e de nunca ter duvidado dessa conexão. Isso se evidencia em cada parágrafo do livro, e é por isso que o considero um marco do mercado editorial. Você está em contato direto e consciente com um grupo de seres sérios e honestos que só visam o seu bem-estar. Eles o farão se lembrar de que é originário de uma fonte de bem-estar e que pode atrair essa energia vibrátil para si, permitindo que ela flua livremente em cada aspecto da sua vida. Você pode também resistir a ela e assim permanecer desconectado dessa energia que é só amor e doação. A mensagem, apesar de impressionante, é extremamente simples. Todos nós somos originários de uma fonte de amor e bem-estar. Quando nos unimos a essa força de paz e amor, recuperamos o poder da nossa fonte, o poder de manifestar nossos desejos, de conquistar o bem-estar, de atrair abundância para onde havia escassez, de ter acesso à orientação divina por meio de pessoas e circunstâncias exatas. Passei um dia inteiro com o Abraham, jantei com Esther e Jerry e ouvi centenas de registros, por isso posso lhe garantir, você está a ponto de embarcar em uma viagem que mudará a sua vida, oferecida por duas das pessoas mais autênticas e espiritualmente puras que já conheci.
Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam. Você vai ver um mundo inteiramente novo se transformando diante dos seus olhos. Um mundo criado por uma energia essencial que deseja que você se conecte a ela e viva em harmonia. Obrigado, Abraham, por permitir que eu dissesse algumas palavras nesse livro tão precioso. Amo todos vocês. Wayne. A apresentação por Jerry Hicks. O sol começa a derramar seus raios pela costa de Malibu, quando inicio esta breve apresentação, e o azul anil do Oceano Pacífico parece refletir o profundo prazer que sinto ao pensar na importância do que você receberá com as revelações contidas nesse livro. Peça e será atendido vai mostrar como qualquer coisa que pedimos nos é concedida. Também é o primeiro livro a dar essa fórmula prática e simples para nos ensinar como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Décadas atrás, ao procurar respostas plausíveis para saber o que é Deus, descobri o termo inefável, que significa incapaz de ser expresso em palavras. O conceito contido em inefável coincidiu com a conclusão que eu havia chegado em relação a Deus. Eu tinha observado que quanto mais nos aprofundamos no conhecimento do não físico, menos palavras temos para expressá-lo claramente. Em nossa história física, desenvolvemos bilhões de filosofias, religiões, opiniões e crenças. Apesar disso, mesmo com os bilhões e bilhões de pensadores refletindo e concluindo e transmitindo suas crenças para gerações seguintes, não encontramos palavras físicas para expressar o não físico. Pelo menos palavras com que todos estejam de acordo. A história conservou alguma forma de documentação registrada sobre seres humanos que se comunicaram conscientemente com energia não física. Alguns foram reverenciados, outros execrados. No entanto, a maioria dos que estabeleceram comunicação pessoal consciente com o não físico decidiu não falar sobre suas revelações, talvez com medo de ser criticada ou considerada louca. Moisés, Jesus, Maomé, Joana d'Arc, para citar apenas alguns mais conhecidos, foram receptores declarados da inteligência não física. Assim, embora cada um de nós esteja recebendo diariamente alguma forma de orientação do não físico, são poucos os que conseguem receber blocos de pensamentos suficientemente claros para serem traduzidos em palavras concretas. Desse, um número ainda menor está disposto a revelar sua experiência aos outros. Essas informações pretendem servir de introdução ao que você está prestes a ler, pois minha esposa, Esther, é uma dessas raras pessoas capazes de relaxar a mente consciente o bastante para permitir a recepção de respostas do não físico às perguntas feitas. De alguma forma, ela recebe blocos de pensamentos e não palavras, e traduz imediatamente o pensamento do não físico na palavra equivalente que mais se aproxima da ideia. Desde 1986, Esther e eu temos visitado anualmente cerca de 50 cidades, ministrando seminários. Os participantes podem discutir ou fazer perguntas sobre qualquer assunto. As pessoas têm vindo aos milhares de diferentes grupos étnicos, com diferentes estilos de vida, diferentes formações filosóficas, todas querendo melhorar a vida de alguma forma, seja para si mesmas ou para ajudar outras pessoas. As perguntas desses milhares de participantes foram respondidas pela inteligência não física por intermédio da minha mulher, Esther Hicks. Assim, para responder aos questionamentos daqueles que, como você, querem saber mais, decidiram escrever este livro.
É um livro de conselhos práticos no sentido mais amplo do termo, isto é, como ser, fazer ou ter algo que você deseja. Ele também ensina como não ser, fazer ou ter algo que lhe desagrada. Talvez você ache o livro um pouco repetitivo. É proposital, pois nossos conceitos e categorias mentais, as nossas crenças, se acham tão estruturadas que é preciso voltar várias vezes às novas formas de compreensão da realidade para que sejam absorvidas. Se tiver curiosidade ou desejar saber logo quais são os processos práticos para obter o que deseja, não hesite em ir para a segunda parte, onde eles estão descritos. Pode mesmo começar a aplicá-los imediatamente, mas volte depois para a primeira parte ou intercale uma com a outra, pois é na primeira que se encontram os princípios que fundamentam todos os processos. Mas tenha a certeza que você está prestes a mudar a sua vida. Jerry. Introdução a Abraham, por Esther Hicks. Ela fala com espíritos, diziam nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana. Você poderá marcar um encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei. Mas ao mesmo tempo ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isso? Era 1984 e durante os 4 anos do nosso casamento nunca tivéramos uma discussão, nem mesmo trocado palavras ásperas. Éramos 2 pessoas alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Eu só me incomodava quando Jerry começava a contar uma experiência ocorrida 20 anos antes, em que ele recebera mensagens mediúnicas através de uma tábua. Se estivéssemos em um restaurante ou em qualquer outro lugar público, quando percebia que ele ia começar a contar essa história, eu pedia desculpas educadamente, às vezes nem tanto, e me retirava para o banheiro feminino. Sentava no bar ou dava um jeito qualquer de me afastar até Jerry terminar. Felizmente, com o tempo, ele parou de contar essa história quando eu estava por perto. O nome dela é Sheila, falou o nosso amigo. Vou marcar um encontro e aviso a vocês. Jerry passou os dias seguintes colocando suas perguntas no papel. Disse que algumas vinham desde a sua infância. Eu não preparei uma lista. Estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir. Quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Phoenix, no Arizona, lembro-me de ter pensado: onde é que eu estou me metendo? Fomos recepcionados por uma senhora muito simpática, que nos encaminhou até a sala de estar, e ficamos à espera da pessoa com quem tínhamos marcado o encontro. A casa era grande, mobiliada de modo simples, mas agradável, e muito tranquila. Lembro que me senti como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência. Então, uma porta grande se abriu e entraram 2 mulheres bonitas, vestindo blusa e saia de algodão coloridas. Ambas pareciam felizes e cheias de vitalidade. Relaxei um pouco. Afinal de contas, talvez isso acabasse não sendo tão estranho. Fomos levados para um quarto adorável, onde tinham 3 cadeiras e elas estavam dispostas junto ao pé de uma cama. Sheila sentou-se na ponta da cama, enquanto sua assistente se posicionava em uma das cadeiras, ao lado da mesa com um pequeno gravador. Jerry e eu sentamos nas cadeiras restantes e eu me preparei para o que vinha pela frente. A assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar sua consciência. Em seguida, Theo, uma entidade não física, se dirigiria a nós. Quando isso acontecesse, nós poderíamos conversar sobre o que quiséssemos. Sheila deitou-se na cama e, apenas alguns centímetros de onde estávamos, respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente: este é o começo, não é? Vocês têm perguntas? Jerry inclinou-se ansioso para fazer a sua primeira pergunta.
À medida que ouvi as palavras de Theo saírem lentamente da boca de Sheila, fui relaxando. Embora soubesse que a voz pertencia a Sheila, de alguma forma eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que escutávamos era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado essas perguntas desde os seus 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Nossos 30 minutos passaram muito depressa. Eu não disse uma só palavra, mas meu medo sumiu e fui invadida por um sentimento de bem-estar maior do que qualquer outro que já experimentara antes. No caminho para casa, pedi a Jerry: quero voltar lá amanhã. Há algumas coisas que eu gostaria de perguntar. Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas da sua lista. No meio da nossa entrevista, no dia seguinte, Jerry relutantemente me concedeu alguns minutos e eu perguntei ao Theo: qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? Meditação e afirmações, ele respondeu. A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco, e minha ideia a respeito era muito preconceituosa. Então perguntei: o que você quer dizer com meditação? A resposta foi curta e o que ouvi me agradou. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que a ocupou e volte a se concentrar apenas na respiração. Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos, será mais eficaz. Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos? Pedimos. Eu, diga o seu nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. À medida que as palavras fluíam de Sheila ou Theo, eu as sentia penetrar no âmago do meu ser. Um sentimento de amor espalhou-se em mim, diferente de tudo que já experimentara. Meu medo desapareceu. Jerry e eu sentimos maravilhosamente bem. Devemos trazer minha filha Tracy para encontrar você? Perguntei. Se ela pedir, mas não é necessário porque vocês também, Jerry e Hester, são canais. Essa declaração não fez qualquer sentido para mim. Não podia acreditar que chegara aos 30 e poucos anos sem saber que eu era um canal, se é que isso era verdade. O gravador desligou e tanto eu quanto Jerry sentimos um leve desapontamento por nossa extraordinária experiência ter acabado. A assistente de Sheila perguntou se havia uma última pergunta. Vocês gostariam de saber o nome do seu guia espiritual? Não me ocorreria indagar isso, porque eu nunca tinha ouvido falar no termo guia espiritual, mas me pareceu uma boa pergunta. Eu gostava da ideia de anjos da guarda e por isso respondi: sim, por favor. Poderia me dizer o nome do meu guia espiritual? Isso lhe será informado diretamente. Você é clareaudiente e saberá, Theo falou. Antes que eu pudesse perguntar o que significava clareaudiente, Theo disse: encerrado o nosso encontro. O amor de Deus esteja com vocês. Sheila abriu os olhos e sentou-se. Nossa extraordinária conversa com Theo havia terminado. Depois que deixamos a casa, Jerry e eu fomos até um mirante em uma das montanhas de Phoenix e ficamos encostados no carro, assistindo ao pôr do sol. Ainda não tínhamos ideia da transformação que havia ocorrido conosco naquele dia. Só sabíamos que estávamos nos sentindo maravilhosamente bem. Ao regressar para casa, eu tinha 2 objetivos novos: meditar e descobrir o nome do meu guia espiritual. Por isso, vestimos roupões confortáveis, fechamos a cortina da sala e sentamos cada um em uma poltrona, com uma mesinha entre nós. Theo nos dissera para meditar juntos, mas isso parecia estranho. De alguma forma, a mesinha ajudava a disfarçar a sensação de estranheza.
Lembrei-me das instruções de Theo. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Programamos o relógio para 15 minutos. Fechei os olhos e comecei a respirar conscientemente. Em minha mente eu perguntava: quem é o meu guia espiritual? E prestava atenção na respiração, inspirando e expirando. Imediatamente meu corpo inteiro ficou entorpecido. Eu não conseguia distinguir o nariz do dedo dos pés. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, e eu gostei. Senti como se o meu corpo estivesse girando lentamente, mesmo sabendo que estava sentada em uma poltrona. O relógio tocou e nos despertou. Eu disse: vamos tentar de novo. Mais uma vez, fechei os olhos, contei as inspirações e expirações. Me senti completamente dormente da cabeça aos pés. Novamente, o relógio tocou e nos despertou e mais uma vez disse: vamos tentar outra vez. Programamos o relógio por mais 15 minutos e voltei a sentir o entorpecimento tomar conta do meu corpo inteiro. Mas dessa vez, algo ou alguém começou a respirar meu corpo. Senti um amor arrebatador saindo lá do fundo do meu ser. Que sensação maravilhosa! Jerry ouviu os meus murmúrios de prazer e mais tarde disse que eu parecia estar entrando em êxtase. Quando o despertador tocou e saí da meditação, meus dentes rangiam como nunca, zumbiam. Seria a melhor palavra para descrever o que acontecia. Durante quase uma hora, meus textos zumbiram, enquanto eu tentava voltar ao meu estado normal de consciência. Naquele momento não percebi o que tinha acontecido, mas agora eu sei que foi o meu primeiro contato com Abraham. Embora não soubesse do que se tratava, sabia que o que quer que fosse era bom e queria que acontecesse novamente. Então, Jerry e eu decidimos meditar todos os dias por mais 15 minutinhos. Acho que não falhamos um só dia por 9 meses seguintes. Eu sempre senti o entorpecimento, uma sensação de desprendimento, mas nada de mais extraordinário aconteceu durante nossas meditações. Entretanto, um pouco antes de Ação de Graças de 1985, enquanto meditávamos, minha cabeça começou a mover-se suavemente para um lado e para o outro. Nos dias seguintes, o mesmo movimento voltou a acontecer durante a meditação. Era uma sensação agradável, como se eu estivesse voando. Então, no terceiro dia desse novo movimento, durante a meditação, eu me dei conta de que minha cabeça não estava se movendo aleatoriamente. Era como se o meu nariz estivesse escrevendo letras no ar. M-N-O-P, foi o que percebi. Jerry, estou escrevendo letras com o nariz, gritei. Ao pronunciar essas palavras, o sentimento arrebatador retornou. Fiquei arrepiado da cabeça aos pés quando essa energia não física passou como uma onda pelo meu corpo. Jerry rapidamente pegou seu bloco de anotações e começou a anotar as letras, à medida que o meu nariz as escrevia no ar. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Desde então, Abraham nos explicou que existem muitos guias reunidos lá com eles. Eles se referem a si próprios no plural, porque são uma consciência coletiva. Explicaram que as palavras "Eu sou Abraham" foram faladas através de mim, dessa forma porque era a minha expectativa de saber o nome do meu guia espiritual. Mas que há muitos lá com eles, falando em uma só voz, em um consenso de pensamentos. Para citar Abraham. Abraham não é uma consciência singular como vocês sentem que são em seus corpos. Abraham é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciência que estão sendo canalizados, pelo que parece ser a única perspectiva. Porque, nesse caso, há um só ser humano, Esther, que está interpretando ou articulando.
Por isso, parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Abraham tem me explicado que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamento como sinais de rádio que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para a palavra física equivalente. Ouço as palavras à medida que são faladas através de mim, mas durante o processo de tradução não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham oferecendo esses blocos de pensamentos há algum tempo, mas como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Theo, quando sua mente dispersar, isso vai acontecer. Libere o pensamento e concentre-se apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pelas quais eles conseguiram se fazer entender foi desenhando letras no ar com o meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo meu corpo, quando eu percebi que estava formando palavras, era a alegria que eles sentiram quando eu reconheci a nossa conexão consciente. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. O processo de desenhar palavras no ar com o nariz era muito lento, mas Jerry estava tão entusiasmado com essa fonte de informação clara e viável que frequentemente me acordava no meio da noite para fazer perguntas aos Abraham. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos, e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, segui um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então meus dedos começavam a digitar cada letra, cada número, repetidamente, e as palavras começaram a tomar forma no papel. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você. Vamos escrever um livro juntos. Descobrimos que eu podia colocar as mãos no teclado e relaxar, da mesma forma como fazia durante a meditação. E que assim, Abraham, a quem de agora em diante passaremos a nos referir como eles, podia responder qualquer pergunta que Jerry quisesse fazer. Foi uma experiência impressionante. Eles eram tão inteligentes, tão adoráveis e tão disponíveis. Estavam lá a todas as horas do dia ou da noite para conversar conosco sobre qualquer assunto que quiséssemos abordar. Uma tarde, quando passávamos por uma autoestrada do Phoenix, fui invadida por uma sensação da boca, no queixo e no pescoço, como se estivesse com vontade de bocejar. Foi um impulso tão forte que não consegui reprimir. Estávamos fazendo uma curva entre dois caminhões e parecia que ambos estavam invadindo a linha entre as faixas ao mesmo tempo. Nesse exato momento, as primeiras palavras que Abraham falou pela minha boca irromperam. Pegue a próxima saída. Saímos da autoestrada, paramos embaixo de um viaduto. E Jerry e Abraham conversaram durante horas. Meus olhos estavam totalmente fechados e à medida que Abraham respondia à torrente de perguntas de Jerry, minha cabeça se movia para cima e para baixo de forma rítmica. Como essa coisa maravilhosa aconteceu comigo. Às vezes, quando penso nisso, mal posso acreditar. Parece história de conto de fadas. Como fazer um pedido ao esfregar uma lâmpada mágica. Outras vezes, parece a experiência mais natural e lógica do mundo. Raramente, mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Tenho sido feliz. Tive uma infância maravilhosa, sem maiores traumas.
vivendo com 2 irmãs e pais gentis e amorosos. Como mencionei antes, Jerry e eu compartilhávamos um casamento harmonioso havia 4 anos e eu me sentia feliz como nunca. Não me descreveria como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade, eu não tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Jerry, por sua vez, estava cheio de questões empolgantes. Era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudessem passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. Não conheci ninguém que quisesse mais ajudar as pessoas a se sentirem bem-sucedidas na vida. Abraham explicou a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer o trabalho. É que a ânsia de saber de Jerry convoca Abraham, enquanto a ausência de opiniões ou temor faz de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza de seu oferecimento logo nos primeiros contatos. E o entusiasmo que sentiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que Jerry. No começo de nossas interações com Abraham, não tínhamos entendido direito o que estava acontecendo e não tínhamos ainda um meio preciso para saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim, era emocionante, incrível, sublime e misterioso. Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderia. Provavelmente nem iria querer entender. Por isso, fiz Jerry prometer que não contaria a ninguém do nosso segredo surpreendente. É óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. Nós dois adoramos estar em uma sala cheia de gente querendo fazer perguntas a Abraham. O que geralmente ouvimos das pessoas que encontram Abraham através dos nossos livros, vídeos, fita cassete, seminários ou pelo site é: obrigado por me ajudar a lembrar o que de alguma forma eu sempre soube. Isso me ajuda a juntar as peças do quebra-cabeça que fui reunindo durante toda a vida. Agora tudo faz sentido. Eles, Abraham, não parecem interessados em prever nosso futuro como faria uma cartomante, embora eu acredito que saibam o que nos aguarda. Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Eles nos explicam que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em nos ajudar a obter o que desejamos. Nas palavras de Abraham não pretende guiar uma pessoa para perto ou para longe de nada. Queremos que vocês tomem suas decisões sobre os seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram a forma de realizar os seus desejos. O comentário que mais me agradou sobre Abraham veio de uma adolescente que tinha acabado de ouvir a gravação na qual Abraham abordava algumas questões levantadas por outros adolescentes. O garoto disse: no início não acreditei que Abraham estava falando através da Esther, mas quando escutei a fita e ouvi as respostas às perguntas que fizemos sobre que Abraham era real, porque não havia qualquer julgamento, não acredito que alguém pudesse ser tão sábio e justo. Para mim, essa caminhada com Abraham tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir minha alegria. Adoro a sensação de bem-estar que alcancei com o que aprendi com eles. Adoro o modo como sua orientação gentil me dá a sensação de ser capaz. Adoro ver a vida de tantos amigos queridos e novos amigos melhorar com a aplicação dos ensinamentos de Abraham. Adoro ter esses seres brilhantes e amorosos aparecendo subitamente em minha mente quando os chamo, sempre prontos e disponíveis para auxiliar em nossa busca de entendimento. No princípio do nosso trabalho, os participantes de nossos seminários e palestras queriam que explicássemos nosso relacionamento com Abraham. Como aconteceu o encontro de vocês com Abraham? Como vocês mantêm um relacionamento com eles? Por que eles escolheram vocês? Como é ser porta-voz de uma sabedoria tão profunda?
Por isso, Jerry e eu reservamos alguns minutos no início de cada palestra ou entrevista na TV ou no rádio para tentar satisfazer ao máximo a curiosidade do público. Depois, de algum modo, resolvemos gravar e distribuir a fita Introdução a Abraham, que as pessoas podiam ouvir durante seu tempo de lazer, explicando detalhes de como a nossa experiência com eles começou e evoluiu. Hoje em dia, essa introdução de 74 minutos pode ser baixada gratuitamente no nosso site interativo www.abraham-hicks.com. Ela explica quem somos e o que fazíamos antes de encontrar Abraham. Ambos adoramos conseguir transmitir as mensagens de Abraham às pessoas, de uma forma que elas possam entender e utilizar. Esta manhã, Abraham me disse: Esther, sabemos das perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta e, através de você, iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento desse livro. Por isso, vou deixar aqui o Abraham começar a escrever imediatamente esse livro com vocês. Imagino que eles lhe explicarão quem são, mas sobretudo tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo como continua a ser para nós. Com amor, Esther.